Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras para vocês. Separei um trecho bem legal aqui para vocês do jogo aberto, trazendo todas as informações do Verdão e também falando um pouco sobre o empate aí contra o Red Bull Bragantino e trazendo todas as polêmicas aí dos bastidores entre Abel Ferreira e o Klopp aí, o grande treinador do Liverpool, galera. Então bora conferir tudo isso aqui agora, mas antes eu peço para vocês verifique se está inscrito no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Falando na competição, o Palmeiras ficou no empate, tinha perdido para o Novo Horizontino, 0-0 com o Bragantino. Jürgen Klopp estava lá acompanhando a equipe de Bragança, bem atento no Allianz Parque. Opa. E Abel Ferreira teve que ouvir vaias para Anderson Barros. Não gostou muito e a coletiva rendeu, viu? Tá estranho. Em 4 jogos, 3 derrotas. Por isso, uma reunião dos jogadores do Bragantino no aquecimento. Do lado palmeirense, a torcida pegou no pé do diretor de futebol, Anderson Barros. O Barros, desde que eu cheguei, é um elemento que já está habituado a ser criticado. É como se fosse um pai de cada um, sendo bem sincero, porque não é o cara que só se preocupa com a contratação. Ele é um cara que se preocupa com todos, com a qualidade física, com a qualidade técnica. Um vermelho de propósito. O Bragantino tinha um convidado especial, o alemão Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, os Reds da Inglaterra. Hoje, ele é chefe global do futebol da marca Red Bull. Tirou foto com Leila Pereira, tomou banho no gramado, tirou onda com o torcedor. Agradecer também a presença dele, eu acho que deu uma motivação a mais para nós, para que a gente pudesse dar seguimento no nosso trabalho. Com a bola rolando, o Klopp não veria um bom futebol. Por um momento, ao menos do Palmeiras, já que guardadas todas as devidas proporções, o Bragantino teve lampejos de Liverpool. John achou o Vinicinho na área, que fez o Everton entrar no jogo. Assim, sem nenhum perigo, aos 17 minutos, o Palmeiras apareceu. Vinicinho fez o Everton se esticar tudo. Foi mérito do Everton ali também na batida, na hora que eu chutei pro gol. E muito feliz pela minha partida. Lance simples, domínio considerado fácil, nada dava certo. Nada mesmo. Fizemos um mau jogo, não produzimos muito, foram muitos passos falhados. Isso demonstra muito que a tua equipa ainda não está bem fisicamente em termos de lucidez. Um segundo tempo muito fraco das duas equipes. Fabinho mandou longe. Na tripla substituição apareceu o Piquerez, retornando aos gramados após 6 meses em recuperação. Mas o jogo nada mudou, nem para o Bragantino, muito menos para o Palmeiras. Foram 90 minutos sem acertar um chute sequer no gol. Até que nos acréscimos, aos 94 minutos, Flaco Lopes, meio estranho, deu passe para Alain, que acertou a trave. Na sobra, Estevão. Não tenho uma explicação para dizer porque é que essa bola não entrou. Mas Abel sabe bem o que e em que Estevão precisa melhorar. Tirou os defesa da frente, ou tem que cruzar, ou tem que passar, ou tem que rematar. Não precisa de fintar o defesa 3 vezes. Até porque se fintar o defesa 3 vezes, o adversário vai pôr mais gente dentro da área. Portanto, precisamos só que ele utilize toda a capacidade que tem e depois de tirar o defesa da frente da primeira vez, fazer coisas. Dos 5 jogos até aqui, na temporada de 2025, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Dos 29 jogadores que Abel Ferreira tem à disposição no elenco, ele já utilizou 26 neste Paulistão. A alternância nas escalações incomoda a torcida que vaiou após o jogo. E isso abre espaço para questionamentos. Sabemos qual é o caminho, uma decisão minha de dividir o elenco, sabendo que a época começa dia 15, ou começou dia 15 de janeiro e acaba dia 22. Não são os de fora que nos vão dizer o caminho que eu ou que a direção tem que seguir. 20 dias, 5 jogos, já vos disse, é a primeira vez que eu estou a fazer isto na minha vida. Sobre saber o que fazer, ter um plano e pensar na temporada inteira, Abel usa Klopp como exemplo. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui.
e teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Sobre o torcedor, as vaias e a pressão. E eu queria que os nossos adversários estivessem fora do Allianz Parque. Não queria que os nossos adversários estivessem dentro do Allianz Parque. A única coisa que eu peço é que do primeiro ao último segundo que apoiem a equipa. Essa é a máxima função deles. E no final, se quiserem assobiar, comecem pelo treinador. Tava bravo o Abel. Aliás, ele ficou muito bravo na coletiva do final de semana contra o Novo Horizontino, jogo que o Palmeiras perdeu de virada, jogava na Arena Barueri e agora não perdeu, empatou. É uma equipe de Série A que não vem começando o Paulistão com aquele ímpeto. Ainda o Bragantino não mostrou suas credenciais, mas ontem até teve umas 5 oportunidades, deu trabalho e muito para o Everton. Foi mais incisivo, talvez pela presença do Jürgen Klopp, supervisionando, olhando de perto, entendendo o processo do time aqui no Brasil. E o Palmeiras é muito dependente do Estevão. Busca o Estevão o tempo inteiro e eu acho que falta mais criatividade até para o meio, que é de muita qualidade. O Veiga só entrou na segunda etapa, mas ainda que os reforços esperados não vieram, tem muita gente boa lá. Então o Palmeiras está oscilando, é início de temporada, acho que merece um voto de confiança, mas fica aquela sensação de que no ano passado só ganhou o Paulistão. Então, a gente tem que dividir de duas maneiras, eu pelo menos estou fazendo isso. Claro que a análise pontual tem que ser feita. O Palmeiras não jogou bem. Você é muito racional, Chico. Tô tentando ser, porque o torcedor, na verdade, é passional e tá tudo certo. Agora, o Palmeiras não jogou bem, isso é um ponto. O Bragantino até me surpreendeu pelo que vinha jogando, não sei se foi a presença do Klopp, mas não fosse o Everton, o Bragantino poderia ter terminado o primeiro tempo na frente do placar e muita falta de, você usou a palavra, criatividade, inspiração, né? Um Palmeiras que assim depende muito do Estevão, o Maurício não bem, o Felipe Anderson agora machucou, ele coloca os meninos, né? O Luigi e o Thales, que não conseguiram também ter uma boa atuação, então assim, muito pouco pelo que a gente espera desse Palmeiras. Agora, vamos lá para o outro lado. O Abel não abriu mão do seu planejamento, ele dividiu o Palmeiras em 2 grupos, e isso dificulta um pouco o entrosamento, e é claro, gente, são 20 dias, como ele falou, e 5 jogos. Como que a gente vai esperar algo mais? Já ganhou um clássico. O foco do Palmeiras, e ainda isso, né? Ainda ganhou do Santos, na Vila. O foco do Palmeiras não está na fase de grupos. Vai classificar. O foco do Palmeiras está lá na frente. E tem muitas competições, e tem um super mundial, e tem um calendário terrível. Se ele não pensar nisso agora, lá na frente não vai dar. Porque as coisas vão se afunilar, vocês sabem como funciona. Então, assim, eu entendo que o Abel Ferreira está tentando fazer o seu planejamento, mas a exigência do torcedor é um negócio maluco. Vamos para esse assunto, inclusive, porque ontem muitos protestos, outra vez, contra o Anderson Barros. Na primeira vez no jogo do Novo Horizontino, o Abel já reagiu, não gostou, já saiu em defesa de um cara que está com ele aí nesse trabalho todo, com a Leila também. Mas ontem, mais da organizada, a gente viu que isso veio da organizada, alguns torcedores vão comprar essa ideia, mas é aquele incômodo, o torcedor não gosta de ver o time oscilando. O torcedor vai lá no Allianz Parque, né, quer ver uma boa apresentação e sabe que tem carências. E essas carências, elas são detectadas há algum tempo. E aí tá vendo o clube perder negociações. Porque a gente não estava vendo muito isso, né? Mas toda hora tá vazando um grande nome do Palmeiras negociando. Andréas Pereira, Claudinho, o Gabriel Jesus, que estava para voltar do Arsenal, e de repente não acontece. E aí o torcedor fica naquela expectativa e de repente a coisa não acontece. Os que vieram ano passado, Felipe Anderson e o Maurício até um pouco mais regular, mas também não aconteceram efetivamente. Então o que o torcedor pensa? Eu quero reforço, eu quero contratação. E aí sobra para o Anderson, né? Tira o 0-0, os protestos, vem a coletiva de Abel Ferreira, e aí uma comparação que ele faz com Jürgen Klopp. Ai. Essa comparação não caiu muito bem. Rendeu. É que são coisas tão diferentes, realidades tão distintas. Opa. Cada um trabalha o que tem. Eu já vi gente falando, mas o Klopp não enfrentava o Velo Clube, a Portuguesa. Realmente, o nível de exigência na Europa como um todo é altíssimo. O Abel sabe bem disso. São treinadores vencedores, mas é uma comparação que, na minha opinião, só não precisava ter sido feita. Não tem porquê, nem tem sentido. Eu vou ser sereno aqui, né? Porque eu já vi que essa declaração repercutiu até de uma forma uma proporção muito grande. Mas ele foi deselegante. Eu acho que ele foi deselegante até porque o Klopp estava lá.
né? E foi homenageado, recebeu uma camisa da Leila, estava lá com os torcedores, tirou foto. É uma grande figura. Muito simpático. Ele é maravilhoso, uma grande figura do futebol mundial e um técnico brilhante. E a comparação não cabe. É que o Abel está sendo... O Abel, incrivelmente, o Abel também tá respingando para ele muitas críticas e ele está buscando maneiras de se defender, mas não foi da melhor forma, não foi fidalgo com um convidado que estava lá, inclusive, na sua casa, fazer esse tipo de comparação. Não pegou bem, não. Este assunto será expandido, ampliado. Sobre isso também, mas teve jogo ontem com um senhor lá no Allianz Parque, a gente vai ver agora como foi a noite de Jürgen Klopp e de Abel Ferreira em um jogo do Campeonato Paulista. Os olhos de Klopp sangraram, Mariana. Ontem não foi o dia mais divertido para o Jürgen Klopp numa partida de futebol, não. E a gente vê, então, ele acompanhando protestos, pelo menos teve puro suco do futebol brasileiro. Ah, né? teve de tudo. Se o Klopp precisava de uma imersão no futebol brasileiro, pelo menos ele já viu a torcida protestando contra o dirigente e já viu também 2 times no campeonato estadual, não é, Mário Marra? Principalmente do lado do Palmeiras, time, assim, bastante alternativo. O Abel vai fazendo a pré-temporada dele. Eu acho que essa é a questão. O Palmeiras não tem que se preocupar com o dia 29 de janeiro. O Palmeiras tem que se preocupar com toda a temporada. Bonito? Não, bonito não foi, bonito não tem sido. E acho que isso é o objeto de reflexão para nós, mas especialmente interna. E olha que o Red Bull Bragantino jogava pelo lado esquerdo de ataque, hein? E a gente viu ali 1, 2, 3, 4 ataques só do Red Bull Bragantino. Agora a gente vê uma oportunidade do Palmeiras, já isso. Foram 7 finalizações do Bragantino no primeiro tempo, ali nos 40 primeiros minutos, e o Everton salvando o Palmeiras. Foram 4 defesas. Foram 4. Duas muito bonitas. Duas muito bonitas ali do Vinicius pelo lado esquerdo, que inclusive foi eleito o melhor do jogo. Deu muito trabalho pela ponta esquerda e foi onde o Bragantino basicamente se criou no primeiro tempo. Ao lado esquerdo de ataque, com o Vinicius sendo o alvo ali no 1 contra 1 contra o Marcos Rocha, o jogador mais perigoso mesmo. Poucas finalizações do Palmeiras, né? Aquela do Fabinho, mais uma vez também no segundo tempo o Everton aparecendo. Esse último lance do jogo, Mário. Cara, que loucura, né? Isso foi uma loucura. Ah, bola se fosse meu mano Rony, hein? Bola na trave do Alan e depois o Estevão. Sorte, entre aspas, que foi o Estevão que perdeu esse gol. Se fosse o Rony, não sairia do Allianz Parque. Verdade. Não, calma. Vivo ele sairia. Mas bastante vaiado. Mas sim, do jeito que a torcida já pega no pé do Rony, imagina o Rony perdendo um gol desse daí. Mas é verdade, ali é um gol perdido. As vaias, né, após o apito final, empate sem gols. Atenção, torcedor. Invasão de campo é crime previsto em lei. E as vaias. E o Jürgen Klopp... Oi? Não se divertiu muito, assim, né? Tudo bem? Ele não conversou com ninguém, mas os jogadores do Palmeiras e Abel falaram. Vamos lá. Fizemos um jogo pouco conseguido. É verdade, muitas perdas de bola, pouca adaptação a um relevado tão rápido, muitos passos falhados, mais do que aquilo que é o normal. Tenho a certeza, juntamente com os meus jogadores, que vamos, como sempre fizemos, construir uma equipa competitiva, capaz de entrar em todas as competições, em todos os jogos para competir. Sabemos que é um caminho, sabemos que é um processo, independentemente de qualquer opinião. Eu sei muito bem aquilo que nós fazemos dentro do clube e vamos seguir o nosso plano, que é aquilo que nos interessa. O torcedor, tanto quanto a gente, ele quer sempre vencer. A gente entende que a gente está vivendo uma pré-temporada, a gente encara de forma normal com essa cobrança, o torcedor quer ver ganhar. O ano passado a gente lutou até o fim, não conseguiu vencer. Quando você começa o ano, não começa a vencer, a gente sabe que a pressão ela aumenta. Nós temos total convicção no trabalho que a gente está fazendo, em tudo que a gente vem fazendo no dia a dia, na forma que a gente trabalha, e daqui a pouco os resultados eles vão começar a aparecer, a gente vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Vamos para a tela, o mapa de finalizações do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. 14-0 no alvo, 9 bloqueadas e 5 ali foram para fora, e também a bola na trave. A gente acompanhou então também como o Palmeiras teve algumas dificuldades, né? Aqueles 2 X ali, né, do lado ali, que é o lance final, né, com o Alan e com o Estevão no final do jogo, né, a bola na trave e a bola para fora. Vinícius Nicoletti está conosco porque vimos o jogo, mas como a gente falava, a entrevista coletiva também foi bem concorrida e muito repercutida, hein, Vinícius?
É isso aí, Bruno, Mário, abraço para vocês, abraço para todos os companheiros. Como vocês disseram aí, o jogo deu sono, o Klopp deve ter bocejado durante a partida, mas a entrevista coletiva foi animada, inclusive porque o Abel Ferreira comparou o trabalho dele, a gente viu na abertura, com o Klopp, os 8 anos que ele passou no Liverpool. Isso tem um contexto que a gente vai tentar explicar agora. Primeiro, por conta das vaias, mais uma vez, vaias de parte de onde fica a torcida organizada do Palmeiras. A gente sabe que a torcida organizada está suspensa, os líderes estão presos depois da emboscada e, mais uma vez, essa torcida organizada protestou contra os dirigentes, a presidente Leila Pereira e também o diretor de futebol, o Anderson Barros. O torcedor comum do Palmeiras vaiou essa atitude da torcida organizada. Então não foi um protesto de todo o estádio, mas a gente viu antes do jogo no Allianz Parque o torcedor palmeirense preocupado com essa situação, com a renovação do Palmeiras. 3 jogadores chegaram e ídolos estão indo embora, caso do Zé Rafael, o Dudu que já foi embora, o Rony que deve sair. Então o torcedor está preocupado com essa renovação do Palmeiras nesse ano de 2025. Isso é um fato. Para defender, valorizar o trabalho do Palmeiras, do diretor de futebol, da presidente, da Leila Pereira, o técnico Abel Ferreira citou o trabalho do Klopp no Liverpool e também ele foi questionado ali como seria, se ele está com fome de títulos ainda no Palmeiras, depois de 5 temporadas, ele vai para a sua 5ª temporada completa no Palmeiras, e aí ele deu uma resposta polêmica que agitou as redes sociais. Vamos acompanhar então o que falou o técnico palmeirense sobre essa comparação, valorizando o trabalho do Palmeiras, principalmente depois das vaias da torcida. Vamos acompanhar. Todos vocês sabem que desde que eu cheguei, e nunca menti para ninguém, que eu sou um treinador de projeto. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Portanto, eu estou aqui porque quero, estou aqui porque tenho vontade de ganhar, estou aqui porque não há nenhum clube no mundo que neste momento me dê todas as condições que me dá este clube. O futebol é um mundo muito grande onde cada um na sua função tenta dar o seu melhor e é isso que eu procuro fazer todos os dias desde que estou no Palmeiras e há de ser assim até ao último dia que esteja aqui. Como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dure. Essa não é a frase da presidente, né? Frase de Vinícius de Moraes, até eu lembrei na entrevista coletiva. Mas outros pontos aí dessa entrevista do técnico Abel Ferreira. Primeiro, ele reconhecendo que o time não foi bem contra o Bragantino. Rodízio da equipe, essa foi a 3ª vez que essa equipe entrou em campo, foi contra a Portuguesa na estreia, depois a virada contra o Santos e agora ele teve alguns desfalques, caso do Felipe Anderson que está com problema no pubis, então colocou um ataque muito jovem com o Thales, o Luigi e o Estevão, que tem 17 anos, outros 2 ainda não fizeram nem 20 anos, então o Palmeiras vai ainda se ajustando e é o que ele falou, ele quer dar uma rodagem para o elenco, quer analisar os garotos, porque vai precisar durante a temporada. E outro ponto é esse aí, ele citando também o contrato que ele tem com o Palmeiras até o final dessa temporada, ele não está preocupado com o final de contrato, preocupado sim em ajustar a equipe para dar uma sequência de bons jogos no Palmeiras nessa temporada de 2025, são 5 competições que o Palmeiras vai disputar em 2025. E um terceiro ponto, ele falando também dos reforços, dizendo que os reforços, é para o torcedor ficar tranquilo, que os reforços vão chegar na hora certa. Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham aí? Será que dá para comparar Abel Ferreira com Klopp no Liverpool? Está liberada o fight aqui no nosso Sport Center. Títulos de Klopp no Liverpool e Abel no Palmeiras. Champions League, uma Premier League, um Mundial, uma Supercopa da UEFA, uma Supercopa da Inglaterra e 3 Copas Nacionais. Abel com 2 Libertadores, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, uma Recopa, uma Supercopa e 3 vezes o Campeonato Estadual. E eu nunca imaginei que eu fosse ver essa tela na minha vida. Entretenimento, pelo menos, é divertido. Mas a gente tá pegando pilha à toa, Jailson? Assim, aí... A gente precisa falar? Precisa. Esse debate inteiro é pra isso. Todos nós? Todos nós. Pode começar só com
Não, fala todos você, nós? depois a gente briga. Depois a gente briga? Isso. Pode vir, Mariana. O Abel... Mas você pode me chamar de esse senhor quando for começar o Senhor. debate? Tá, mas Tá bom. Jailson ia falar. O Abel tá ali defendendo o lado dele. Ele fez, e citou como referência o Klopp, que estava ali, enfim, como novo CEO ali, né, global de futebol ali da marca Red Bull. Mas a comparação ousada do Abel Ferreira, principalmente no momento que ele fala esse senhor, eu achei genial a parte que ele fala esse senhor. Temos aqui o Mário Marra, que pode falar muito melhor do Klopp do que eu, e o Bruno Vicari, que amou as aspas de Abel Ferreira, e eu quero ouvi-los. Quem começa? Marra, você acha que o Abel ele se comparou com o Klopp? Não, se comparou. Se comparou. Ele pediu uma comparação, né? Eu acho que tem contexto. E o Vinícius está destacando, assim, não tem que defender absolutamente ninguém. Mas eu acho que o contexto não é profundo. E aí você compara coisas que são desiguais. Uhum. Aí você tem chance de até ser mal interpretado. Vamos lá. O Klopp, ele é, aspas, do Guardiola, o treinador mais difícil que o Guardiola enfrentou. Uhum. E olha que o Guardiola teve vários enfrentamentos, por exemplo, com o Mourinho, né? Mas o Guardiola sempre falava, esse era o cara que me fazia... E quando o Klopp encerrou, né, que ele não queria mais, entregou, inclusive completou um ano ontem, né, do dia que... anteontem, do dia que ele anunciou que não ficaria no Liverpool, o Guardiola falou assim, ótimo, vou ter uma noite a mais de sono na minha temporada, porque a noite que antecedia os meus jogos com ele, eu dormia mal. E isso tem um valor que nenhum outro técnico no mundo tem. Isso é assim, acaba com qualquer tipo de discussão. E eu acho que, assim, diferentemente do que o Abel falou semana passada, que o Palmeiras era um clube que estava endividado, que estava aqui, isso estava aqui. Isso, eu até fiquei pensando se o Paulo Nobre não ficou com raiva do que ele ouviu. O Paulo Nobre poderia falar isso. Paulo Nobre poderia falar. Que o Palmeiras era um clube endividado. E o Paulo Nobre mudou a história do Palmeiras. O Klopp mudou a história do Liverpool. Uhum. Porque o Liverpool, sim, em 2008, 2009, era um clube falido. E não tinha mais por onde ir. Até que foi vendido e viveu um processo que o Klopp chegou e aí deu outro passo. O primeiro passo foi com Kenny Dalglish, depois com o Brendan Rodgers e aí com Roy Hodgson e com o Klopp a mudança. E o Abel não teve que capinar nada. O Abel pegou um clube estruturado, né, por causa do Paulo Nobre. Mas para mim a questão é toda que ele estava se defendendo e acho que ele foi talvez indelicado apenas. Uhum. Ele não precisava citar um outro trabalho. Só que ele estava se defendendo porque foi vaiado. Inclusive o Klopp nunca foi vaiado. Vai, Bruno. Não, falando sério agora, você não viu, você acha que o Abel tá certo? Não, eu acho que eu concordo com tudo que vocês disseram, inclusive com o que o Vinícius contextualizou bem, porque eu acho que o barulho ele é grande na rede social. Sim. E é normal que seja assim, porque as pessoas levam para aquele lado assim, parece que a pergunta foi a seguinte, né? Abel, você acha que você é melhor que o Klopp? E o contexto é completamente diferente. A pergunta não foi essa. A maioria das pessoas que está nesse momento fazendo barulho não teve o trabalho nem de ouvir a pergunta, muito menos de ouvir a resposta completa. E o Vinícius contextualizou bem. Qual foi a pergunta que foi excelente feita pelo Leandro Bodaquia da Transamérica? Abel, você é um cara que cobra que os jogadores que estejam aqui tenham vontade e tenham ambição. E você tá com essa energia para cobrar isso dos jogadores? Porque toda hora o Abel ameaça sair. Então, e você, tá afim? Uhum. E aí ele cita os processos. E aí o Abel cita os processos e fala, né, não questione isso para mim, porque a gente vai buscando um título atrás do outro. Tanto é que a gente conseguiu ganhar até mais títulos do que esse senhor que estava aqui. Então, esse é o fato, né? Isso foi o que aconteceu. E esse senhor que em algum momento percebeu que não tinha mais energia. Sim. É isso. O Klopp percebeu isso. Eu não tenho mais energia. Então, eu acho que esse foi assim, poucas pessoas viram qual foi a pergunta e qual foi a resposta. Sim. Isso foi o que aconteceu. A minha opinião sobre isso. Quando o Abel se compara ao Klopp, ou aos feitos, ou aos títulos, ele passa um ar de presunção
e muitas vezes ele é... desnecessário. Isso, e muitas vezes ele passa esse ar e eu acho que isso é desnecessário. É ruim para ele, Bruno. É ruim para ele. Sim. Mas eu acho que diante do que foi perguntado, ele responder dessa maneira, para mim, não é nenhum absurdo. Mas não responde também a pergunta. Porque a pergunta é se não é o que... Isso. A pergunta é daqui para frente, Perfeito. não daqui para trás. E aí, na sequência da resposta, ele responde. Por isso eu continuo aqui. Por isso estou onde quero estar, por isso eu sou o capitão do meu destino. Mas a comparação com o Klopp não faz o menor sentido. Por isso que eu também achei desnecessário ele ter comparado, mas eu não acho um absurdo essa resposta diante do que foi perguntado. Eu achei Porque mais se você entra na rede social, é aquela coisa, parece que, Abel, quem é melhor, você ou ele? Não é isso, não é isso. A pergunta, ela dá um contexto de... como ele construiu o pensamento dele. Isso. Mas a crítica que eu acho que o Abel, que a conversa aqui, não é que estão criticando esse recorte, mas não é porque é único exclusivamente esse recorte. Porque na semana passada o Abel falou que ele pegou o Palmeiras endividado. Isso. Porque ele capinou o mato. Mas aí cai nessa presunção que a gente está falando. Isso. O Abel, ele isso não tá foi mais grave que ontem. Isso, concordo. Ele não tá... O pessoal, a verdade é que tá todo mundo ameaçar, saco cheio do Abel. Eu também vou embora, e eu concordo com você. É isso. O ponto é, as coletivas do Abel, você ouve para pegar a hora que ele vai falar uma besteira. Porque as pessoas estão perdendo a paciência com o tipo de entrevista com ele. Então, mas eu acho que na de ontem, por mais que a manchete seja forte, o corte seja forte, não foi uma besteira como em outros casos eu achei que foi. Acho que da semana passada foi mais forte. Eu também acho, porque é isso, você está se comparando a essa figura que o Marra é indelicado, destacou. É o cara que está lá, tal, assim, passa batido, usa outra analogia. É um visitante importante que você está recebendo, concordo. Outra função completamente diferente, o Klopp estava ali. Sim, executando, não tinha nada a ver com o Liverpool, por exemplo. Não, e não sabia. E na minha cabeça, assim, obviamente não tem como afirmar isso, mas o que me pareceu é que em algum momento ele queria falar do Klopp. Eu acho que sim. Acho que pela presença do Klopp ali no Allianz Parque. Em algum momento que ele fosse questionado, ele ia usar esse argumento do número de títulos. Exato, para mim ele já, sabe, eu vou fazer algum tipo de... Não é fazer algum tipo de comparação. Ele não ia falar isso sem ter calculado os números de títulos do Klopp antes, né? Vou aproveitar que ele está aqui. Ele pesquisou, ele entrou lá no Wikipedia do Jürgen Klopp, contou 1, 2, 3, 4, tem 6. Eu tive mais, então eu vou lá e vou falar. Eu acredito Imagina nisso. se ele fala isso e depois o Klopp tem um triplo. Exatamente. Ele não ia soltar essa aspa à toa. Para mim, ele em algum momento, ele aproveitou, o Klopp vai estar aí e tudo mais. Não, em algum momento, tem o dobro do tempo de trabalho. Eu vou citar o Klopp aqui em alguma pergunta, alguma resposta que tiver, eu vou citar, sabe? Então é isso aí, né, pessoal? Ontem o Verdão acabou empatando com o Red Bull Bragantino, né? Todo mundo sabe aí que foi uma partida muito dureza de assistir aí, foi muito difícil. Mas o que chamou atenção ontem foi a comparação aí do Abel Ferreira com o treinador, ex-treinador, né? O Klopp aí, né? Que tem uma história incrível aí com o Liverpool. É um baita de um treinador e acaba que muita gente não percebeu, mas essa fala dele aí pode ter certeza que vai correr muitos jornais do mundo aí. Talvez pode ter sido uma jogada de mestre também do Abel Ferreira, né? Se realmente ele tiver cansado aí do Verdão, né? Porque 4 anos no mesmo lugar assim... cansa um pouco, né? Mudar um pouquinho de áreas assim ajuda, né? Lógico que eu quero que o Abel fique aí muitos anos, mas eu tô sentindo ele muito cansado aí, dando respostas aí que ele nunca vê ele dar antes, né? Tipo, falando que ele chegou aqui, né? Só tinha mata aqui no Palmeiras. É complicado as respostas que o Abel tá dando esses últimos dias aí. Agora, essa comparação com o Klopp aí, na minha visão, foi mais uma jogada de mestre aí para poder rodar no mundo. E talvez aí possa gerar curiosidade em outros clubes aí europeus, né? Então não sei se essa foi a intenção do Abel, mas pode ter certeza que isso aí vai dar muita mídia e é uma fala bem polêmica. Eu acho que não tem comparação, né? Tipo, assim, o Abel realmente ganhou muitos títulos, é um treinador diferenciado aí, ajudou muito o Palmeiras, mas você disputar competições contra Manchester City, que estava muito em alta aí, do Pepe Guardiola, contra Real Madrid na Champions League, ainda consegui ganhar, né? Ele ganhou uma Champions League ainda. A Premier League não tem comparação, o futebol lá é muito diferente, muito mais rápido, né? Lógico que lá eles jogam com os jogadores mais jovens, né? Então, tem uma dinâmica completamente diferente, né? Então,
não tem como comparar com o futebol brasileiro, né? Então, o nível de dificuldade do Klopp, eu acredito que era muito maior, apesar do Campeonato Brasileiro ser uma liga muito competitiva, mas o nível técnico de lá da Europa é bem maior do que do Brasil, né? Tanto que quanto os times brasileiros saírem daqui e vai competir contra eles lá, passa muito aperto aí, né? E dificilmente consegue sair com um resultado positivo, né? Quando sai, o time acaba sendo campeão mundial ou algo do tipo aí, né, galera? Então, realmente o Abel achei infeliz na declaração, mas pode ter sido também uma jogada de mestre aí para quem tá pensando em sair do Verdão. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Deixa a opinião também aqui nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!